Olá, grupo Todos para Cristo. Olá, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez nesse sábado. Quero deixar mais uma mensagem para você, uma mensagem poderosa, para que possamos cada vez mais se fortalecer. É sempre isso que gosto de passar para vocês. Que cada mensagem que está sendo postada nesse grupo possa vir, meu irmão. Principalmente você que a escuta. Vim te fortalecer na presença de Deus e que possa vir te trazer para a presença dele. Você que está neste mundo. E quero deixar um alerta para você. Para você que já conhece a palavra. Para você que já conhece a lei, o mandamento. E ainda está neste mundo preso. E a lei te acusando diariamente. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu sei a maneira que posso ser salvo, ganhar minha salvação e não a busco, eu estarei automaticamente preso na mão do inimigo e perdido a minha salvação. Esta mensagem que vou deixar para você hoje é muito importante, que se encontra em Romanos capítulo 7. Ele é forte esse capítulo. É um capítulo que fala da lei de Deus. É um capítulo que nos faz refletir o que devemos fazer realmente, porque a lei, ela nos condena e nos faz nos perdermos a nossa salvação. Mas ela é boa. Da mesma forma que ela me prende, me condena, ela é boa para mim. Os mandamentos, eles faz que eu e você possamos acordar, enxergar o que precisamos fazer para ser liberto. Para que possamos nos dirigir a Cristo e ser salvo. E é isso que as igrejas de hoje têm que pregar. É a salvação. A função de um pastor, de um líder religioso, é te dirigir aos braços de Deus, ao céu, não às coisas deste mundo. Busque a Deus e o que você precisar, enquanto estiver aqui nesta terra, Ele te dará. Ele acrescentará na sua vida, no seu dia a dia. Vamos, capítulo 7, Romanos. Preste atenção, meus queridos irmãos. Capítulo 7, versículo 1 a 25. É uma mensagem longa, mas é uma mensagem boa. Versículo 1. Meus irmãos, vocês todos podem compreender muito bem o que vou dizer. Aqui é Paulo falando. Vocês conhecem as leis e sabem que elas só têm poder sobre uma pessoa enquanto esta pessoa está viva. Olha que grandioso. A lei só tem poder entre mim e você quando estiver vivo. Vamos lá. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. De modo que, se ela vive com outro homem, enquanto o marido estiver vivo, ela será chamada de adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. O mesmo acontece com vocês, meus irmãos. Do ponto de vista da lei,
vocês também já morreram, pois são parte do corpo de Cristo e agora pertence a Ele, que foi ressuscitado para que nós possamos viver uma vida útil no serviço de Deus. Pois quando vivemos de acordo com a nossa natureza humana, os maus desejos despertados pela lei agem em todo o nosso ser e nos levam para a morte. Porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiro. Por isso somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é o pecado. Fez-me eu conhecer o que é pecado, pois eu não saberia que a cobiça, se a lei não estivesse dito, não cobice, pois o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Vamos até aqui, meu irmão. Vamos até aqui. Se não existir a lei, o pecado é uma coisa morta. O mandamento. Então precisamos saber separar as duas coisas. Saber andar em Cristo Jesus, que morreu por mim, para minha salvação, e saber obedecer à lei que é boa, porque só através da lei dos mandamentos eu reconheço os meus erros, os meus pecados. Vamos continuar aqui. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver em mim. Olha aí o que eu acabei de falar. Versículo 10. E eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Versículo 12. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus, que diz o que é certo e o que é bom. A lei diz o que é certo e o que é bom. Olha o que está dizendo aqui. Versículo 13. Então será o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte para que ficasse bem claro aquilo que é o pecado realmente é. Vamos ter aqui. Meus queridos, tá dando para você entender? O mandamento, a lei, ela está aí. Para que eu possa saber o que é o certo e o que é errado. O que está acontecendo na minha vida. Então, quando eu começo a conhecer as leis, os mandamentos, o pecado está cada vez mais forte em mim. Porque eu começo a enxergar que a minha vida está cheia de erro, de pecado, e estou vivendo diariamente neste pecado. É por isso que eu digo a você que já conhece a palavra, você que já viveu dentro da palavra e se afastou, está no mundo, você sabe
que a lei e o mandamento estão te condenando e você sabe que você não está sendo salvo. Eu não vou dizer que o mandamento é ruim, que a lei é ruim, não. A lei, ela tira as vendas dos nossos olhos quando eu começo a enxergar e perceber que sou um sujo, um pecador, um imundo e continuo vivendo nessa imundície, nessa sujeira. Não. Vamos continuar aqui, vamos continuar lendo aqui, que é muito forte esse capítulo 7 de Romanos. Vamos para o versículo 14. E sabemos que a lei é divina. Olha só, a lei é divina. Continuando. Mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Olha aí, você está sendo escravo do pecado, meu irmão. Versículo 15. E não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Versículo 17. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Olha só. Versículo 20. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Versículo 21. Assim eu sei que o que é que acontece comigo é isto. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Versículo 24. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele faz isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Então, amém. Então, meus queridos, está na hora de você servir verdadeiramente a Deus. E deixar uma vida de pecado para trás. E que você possa estar lutando de maneira certa contra a lei que é bom, para permanecer no caminho que é Cristo Jesus. Para permanecer numa vida com Cristo verdadeiramente, para que possa conseguir a sua salvação. A lei é boa, mas ela está apontando para você. Ela está falando, olha Zé, olha Raimundo, olha Francisco. A vida que você está levando está te condenando. A lei está te levando para o final, hein? E a lei ela só está te acusando enquanto você estiver vivo. Porque depois que você morrer, você será condenado de vez. Então trate, meu irmão. Trate de se livrar do pecado. Desta vida que você está vivendo de mentira, que acha que é uma vida normal. Não, Deus
Jesus Cristo morreu e pela graça sou salvo e eu posso fazer o que eu quero. Não é assim não. Não vai pensando assim, meu irmão, porque isso é pensamento do inimigo. Vamos ter uma vida equilibrada, obedecendo a lei e seguindo a Cristo, indo ali. Porque a lei ela aponta para a gente e a gente todo dia somos condenados, porque o pecado não tem como tirar desta carne, só depois da morte. Mas quando essa morte vir, que a lei não vai ter mais poder contra esta carne que já foi, mas o meu espírito estará salvo, porque eu estou no caminho de Cristo Jesus. Eu aceitei a Ele e diariamente estou lutando contra este pecado. E diariamente estou lutando para que a lei ela não esteja me condenando, mas ela esteja me orientando a eu trilhar um caminho certo e positivo no caminho do Senhor Jesus Cristo. Acorde enquanto é tempo. E que Deus abençoe a sua vida. E que os líderes religiosos possam vir pregar duro a verdade. Porque a verdade dói. Mas é a verdade que nos libertará do pecado. É a verdade que nos libertará deste mundo de ódio. É a verdade que nos levará aos braços de Cristo Jesus, ao céu, à salvação. Fique com Deus e que Deus abençoe a todos.